Espancada pelo próprio pai diante de todos, seu destino mudou quando um guerreiro Apache a reclamou com voz firme. Agora é minha. Ano 1727. Nos arredores de Santa Helena do Deserto, um assentamento perdido nas terras áridas do atual Novo México, o ar ardia com a poeira levantada pelos cascos dos cavalos e o murmúrio de um povo resignado à pobreza. Aquele dia, porém, o silêncio se rompeu com um golpe seco, um grito que rasgou o ar e o murmúrio sufocado dos que presenciavam a cena. Catalina, uma jovem de apenas 17 invernos, caiu ao chão de terra sob a fúria de seu pai, Dom Esteban Villalobos, um homem endurecido pelo álcool e pela ruína. A mão do homem, manchada de sangue e poeira, ergueu-se uma e outra vez diante dos olhos dos vizinhos que observavam com medo, sem ousar intervir. A vergonha pública se repetia semana após semana, mas naquela tarde o céu parecia carregado de um presságio diferente. Catalina, com o rosto marcado e os lábios partidos, mantinha o olhar fixo, não em seu pai, mas na multidão que se encolhia nas sombras. Seus pensamentos eram um grito silencioso. Por que ninguém faz nada? Seu coração ardia com uma mistura de raiva e desespero, e embora seu corpo tremesse, havia uma força que se recusava a quebrar. Então, no meio da multidão apareceu um homem que não pertencia àquelas ruas empoeiradas. Sua pele cobreada, seu olhar firme como a rocha, e as tranças negras adornadas com penas o distinguiam de todos. Chamava-se Nayen, um guerreiro Apache da tribo Mescalero, que observava a cena com a calma de quem mede o momento exato antes de atacar. Seus olhos encontraram os de Catalina, e neles não havia compaixão, mas algo mais profundo: reconhecimento. O golpe seguinte de Dom Esteban não chegou. A voz grave de Nayen atravessou o ar como um trovão. Agora é minha. O povo emudeceu. Alguns recuaram com temor. Outros se entreolharam com incredulidade. Dom Esteban ficou paralisado, a mão ainda erguida no ar, sem compreender se o que escutava era um desafio, uma sentença ou uma ameaça de morte. A tensão tornou-se insuportável. E Catalina, ainda no chão, soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O pai, furioso e humilhado, cerrou os dentes, e a multidão prendeu a respiração. Atrever-se-ia ele a desafiar o guerreiro Apache diante de todos? O ar de Santa Helena do deserto tornou-se pesado, quase irrespirável. O sol caía a prumo sobre os telhados de barro, e as vielas estreitas, queimando a pele e fazendo brilhar com fúria o suor nos rostos expectantes dos vizinhos. A cena parecia suspensa em um instante eterno. Dom Esteban, com a mão erguida e os punhos tensos, observava o forasteiro que o havia desafiado diante de todos. Nayen permanecia imóvel, com os pés firmes sobre a terra, as costas eretas e os braços relaxados aos lados. Não precisava brandir uma arma para impor respeito. Seus olhos, escuros e profundos como as cavernas das montanhas que guardavam sua tribo, perfuravam o orgulho de Esteban, que não estava acostumado a ser contrariado, muito menos diante da própria filha e perante os olhos de todo o povoado. Os murmúrios começaram a crescer entre a multidão. Alguns rezavam em voz baixa. Outros levavam a mão à boca, como se assim pudessem conter o medo. Havia quem quisesse se afastar, mas algo naquela confrontação os mantinha cravados ao chão, como testemunhas de um acontecimento que sabiam marcar um antes e um depois. Você... O que disse? Rosnou Esteban, com a voz impregnada de álcool e raiva. Nayen deu um passo à frente. O rangido da areia sob sua bota foi o único som por alguns segundos. A tensão podia ser cortada com uma faca. Ela já não te pertence, sentenciou com firmeza. A partir deste momento, é minha. As palavras ressoaram como um eco que ninguém podia calar. Catalina, ainda de joelhos, sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Não sabia se devia temer aquele guerreiro desconhecido ou confiar na força de sua voz que, pela primeira vez em sua vida, a libertava das correntes da humilhação. O rosto de Esteban se deformou em uma careta de fúria. Seu orgulho de patriarca, de dono e senhor de seu sangue, estava sendo despedaçado diante daqueles que sempre haviam baixado a cabeça perante ele. Com um rugido animal, lançou-se contra Nayen, erguendo um punhal que trazia escondido no cinto. A multidão gritou, recuando. O fio brilhou sob a luz inclemente do sol, descendo em direção ao peito do Apache. Mas Nayen não recuou. Com um movimento rápido, quase invisível, agarrou o pulso de Esteban antes que o punhal o alcançasse. O silêncio voltou a cair,
rompido apenas pelo ofegar do agressor preso no aperto férreo do guerreiro. Os olhos de Esteban se arregalaram ao sentir suas forças se quebrando diante daquela pressão. Era como se tivesse tentado lutar contra uma montanha. Catalina, com o coração apertado, conteve a respiração, o punhal caiu no chão com um estrondo metálico. Todo o povo compreendeu que algo havia terminado. Mas o que estava prestes a começar seria ainda mais perigoso. O punhal de Dom Esteban afundou na terra empoeirada, tremendo ainda pela violência com que havia caído. O som metálico ecoou nos ouvidos de todos os presentes como um sino de sentença, um aviso de que as regras do povoado haviam acabado de ser quebradas. Ninguém ousou mover um dedo. As mães abraçavam seus filhos, os anciãos murmuravam preces, e os homens que em outras circunstâncias teriam apoiado Esteban mantinham os olhos cravados no chão, temerosos de cruzar o olhar daquele apache que havia demonstrado, sem derramar uma gota de sangue, que a força podia impor-se ao despotismo. Dom Esteban, com o pulso preso no aperto férreo de Nayen, debatia-se inutilmente. A raiva lhe avermelhava o rosto, mas sob essa máscara de fúria escondia-se algo mais profundo: o medo. Pela primeira vez em anos sentia-se impotente. Incapaz de subjugar outro homem com sua violência, sua respiração tornou-se entrecortada, e as gotas de suor lhe escorriam pela testa, enquanto seus olhos buscavam desesperadamente um apoio que não vinha. Solte-me! Maldito selvagem cuspiu com voz rouca, a saliva misturando-se com a poeira que rodopiava no ar. Nayen o fitou sem piscar. Seu silêncio era mais aterrador que qualquer ameaça. Com um movimento brusco, torceu o pulso de Esteban o suficiente para arrancar-lhe um gemido de dor, obrigando-o a ajoelhar-se no chão. O público prendeu a respiração. Ver o temido Villalobos de joelhos era algo que jamais teriam imaginado. Catalina sentiu um nó na garganta. Durante anos, havia visto seu pai como um gigante indestrutível, um verdugo intocável que reinava sobre sua miséria, e agora o contemplava reduzido, submetido por um homem que nem sequer precisara levantar uma arma. Nayen soltou o pulso e deu um passo atrás, permitindo que Esteban se desmoronasse no chão com um grito sufocado. Depois, girou lentamente em direção a Catalina. Ela, com o rosto marcado pelos golpes e a alma dilacerada, o olhou com uma mistura de temor e desconcerto. Não havia ternura nos olhos do apache, mas tampouco crueldade. O que encontrou foi determinação, uma certeza que lhe gelou o sangue e, ao mesmo tempo, acendeu um fogo em seu peito. Levante-se, ordenou Nayen, sua voz profunda carregada de uma autoridade inquestionável. Catalina obedeceu, cambaleando, sentindo as pernas tremerem sob o peso daquele momento. O silêncio do povoado era absoluto. Ninguém se movia, ninguém respirava mais do que o necessário, como se todos soubessem que qualquer gesto poderia desencadear uma tormenta. Dom Esteban, ofegante e humilhado, tentou levantar-se também, mas um homem da multidão o deteve, pousando uma mão trêmula em seu ombro. Ninguém queria que ele se erguesse de novo. Ninguém queria enfrentar Nayen. Nesse instante, Catalina compreendeu que sua vida havia sido arrancada pela raiz do lugar a que sempre pertencera. Já não era a filha de Esteban, a sombra espancada daquele patriarca. Agora estava marcada pelo destino de um guerreiro apache que havia pronunciado, diante de todos, palavras que selavam sua sorte. O sol continuava ardendo sobre o povoado, mas o ar havia esfriado com uma nova tensão. Todos entenderam o que acabara de acontecer. Santa Helena do deserto nunca mais seria a mesma, e o preço daquela mudança mal começava a ser cobrado. A tarde caía lentamente sobre Santa Helena do deserto, tingindo o céu de tons arroxeados e dourados. O ar estava carregado com a tensão do ocorrido, como se até mesmo as paredes de adobe e os velhos currais guardassem o eco do grito de Nayen. Catalina caminhava com passos inseguros, seguindo o guerreiro apache que, sem olhar para trás, avançava com a firmeza de alguém que não duvidava em absoluto do que havia feito. O povo os observava em silêncio. Ninguém se atreveu a detê-los, embora mais de um sentisse o impulso de fazê-lo. As mulheres faziam o sinal da cruz ao ver a jovem desaparecer entre a poeira, enquanto os homens evitavam o olhar de Esteban, que permanecia afundado em sua própria derrota, incapaz de se levantar do chão. Para muitos, aquela cena era o princípio de uma condenação. Haviam convivido com os apaches como com uma tempestade distante, temidos, evitados,
mas nunca enfrentados diretamente. E agora, um deles levava a filha de um fazendeiro sem pedir permissão, sem negociar, simplesmente arrancando-a das mãos de seu pai. Catalina não sabia se devia sentir-se salva ou condenada. O ar seco arranhava-lhe a garganta, e a poeira levantada por seus passos fazia-lhe lacrimejar os olhos, mas nada disso a inquietava tanto quanto a figura que marchava diante dela. Nayen caminhava ereto, com as tranças oscilando sobre as costas e as penas de seu cabelo agitadas pelo vento. Não havia pronunciado uma única palavra desde que a obrigara a levantar-se, e esse silêncio lhe parecia mais opressivo que os golpes de seu pai. Seu coração batia com força, e enquanto avançava, uma pergunta a devorava por dentro: o que será de mim agora? Quando deixaram para trás as últimas casas de barro e os muros carcomidos de Santa Helena, Catalina ousou falar pela primeira vez, com a voz quebrada pelo medo e pela incerteza. Por que me levas contigo? Perguntou, sabendo que a resposta podia decidir seu destino. Nayen deteve-se. O sol, já se afundando no horizonte, banhava-lhe o rosto em um resplendor alaranjado que acentuava a dureza de seus traços. Virou lentamente a cabeça para ela, e por um instante seus olhares se encontraram de novo. Havia algo indecifrável naqueles olhos, um fogo que não era de ódio nem de ternura, mas de propósito. Porque eu disse, respondeu com calma, como se não precisasse justificar nada mais. Catalina sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Não havia súplica em suas palavras, nem tampouco promessas. Era um fato, uma sentença impossível de discutir. No entanto, sob essa certeza, ela acreditou perceber algo mais. Uma centelha de reconhecimento, como se aquele homem tivesse visto nela não uma vítima, mas alguém que podia resistir, que podia sobreviver. O silêncio voltou, interrompido apenas pelo canto distante dos coiotes que começavam a sair com a queda do sol. O deserto se estendia diante deles, vasto, cruel e ao mesmo tempo majestoso. Catalina sentiu que cada passo a afastava não apenas de seu pai e do povoado, mas da vida que havia conhecido até então. Enquanto caminhavam, ao longe, um grupo de cavaleiros coloniais deteve-se em uma colina, observando a cena à distância. Eram soldados enviados da missão de São Cristóvão, homens endurecidos pelas campanhas contra as tribos nativas. Viram como um apache levava uma jovem do povoado sem oposição alguma, e em seus rostos desenhou-se um sorriso sombrio. Isso não ficará assim, murmurou o capitão, ajustando as rédeas de seu cavalo. A noite começava a descer sobre o deserto, e com ela acendiam-se as brasas de um conflito muito maior do que Catalina e Nayen podiam imaginar. A lua subia lentamente sobre as montanhas de rocha avermelhada, banhando o deserto com um resplendor prateado que transformava as sombras em figuras fantasmagóricas. O silêncio era tão profundo que Catalina podia ouvir sua própria respiração, agitada e trêmula, enquanto seguia os passos firmes de Nayen. Cada rangido da areia sob seus pés, cada uivo do vento noturno, parecia lembrá-la de que estava entrando em um mundo do qual não haveria retorno. Durante horas haviam caminhado em silêncio, até que enfim chegaram a um pequeno acampamento escondido entre formações rochosas. Ali, uma fogueira ardia com chamas tranquilas, e a fumaça subia reta em direção ao céu estrelado como se fosse uma ponte para os deuses. Catalina deteve-se na borda do círculo de luz, com os olhos abertos de par em par, observando como Nayen se movia com calma, colocando peles de veado junto ao fogo, preparando um lugar para dormir. O cheiro da lenha queimada trouxe-lhe recordações de sua infância, quando nas noites frias de inverno, sua mãe acendia fogueiras em casa para mantê-los a salvo do vento gelado. Essa memória rasgou-lhe o peito. Sua mãe já não estava, e seu pai a havia condenado a uma vida de golpes e humilhação. Agora, em meio ao deserto e sob o olhar de um guerreiro apache, Catalina não sabia se havia escapado de uma prisão para cair em outra ainda mais perigosa. Sentou-se lentamente, com as mãos trêmulas, e o observou enquanto ele limpava um pedaço de caça seca que trazia pendurado ao lado. Os músculos de seus braços se tensionavam sob a luz do fogo, e cada gesto parecia calculado, medido, como se mesmo nos momentos de descanso nunca baixasse a guarda. Catalina ousou falar, rompendo o silêncio que a sufocava. Por que me escolheste a mim? Sua voz era apenas um sussurro, mas carregada de um medo que ainda não conseguia disfarçar. Nayen ergueu o olhar lentamente.
O fogo refletia-se em seus olhos, dando-lhes um brilho insondável. Não respondeu de imediato, como se medisse o peso de cada palavra antes de deixá-la escapar. Porque vi em ti o que outros não veem, disse por fim, vi que ainda não estás quebrada. Catalina baixou os olhos, sem saber se aquelas palavras eram uma sentença ou um consolo. A força de seu pai estivera a ponto de destruí-la tantas vezes, e, no entanto, ali estava, viva, de pé, com a alma ainda pulsando sob as cinzas. Talvez, pensou, Nayen não a tivesse reclamado como uma posse, mas como uma chama que se recusava a extinguir-se. Enquanto o silêncio voltava a cair, um som distante rompeu a quietude do deserto. Não era o canto dos coiotes, nem o murmúrio do vento entre as rochas. Era um estrondo metálico, abafado pela distância, mas inconfundível. Cascos de cavalos avançando em ritmo constante. Catalina se tensionou, e Nayen, sem desviar o olhar do fogo, assentiu lentamente, como se já soubesse que seriam perseguidos. São eles, disse em voz baixa, como se falasse mais consigo mesmo do que com ela. Os homens do teu povo, ou os soldados. Catalina sentiu um frio percorrer-lhe as costas. Virou-se para a escuridão, onde as sombras pareciam crescer a cada segundo, e compreendeu que seu destino estava ligado não apenas a Nayen, mas também aos inimigos que agora se aproximavam. A noite, que começara tranquila, transformava-se em um campo de caça, e eles eram a presa. O murmúrio dos cascos foi crescendo, a princípio distante e disperso como um eco perdido, até transformar-se em um retumbar constante que fazia vibrar as pedras do deserto. Catalina, sentada junto ao fogo, apertou os dedos contra os joelhos, sentindo como o sangue lhe golpeava os ouvidos com tanta força que mal podia respirar. O ar noturno, que instantes antes fora fresco e leve, agora parecia espesso, carregado de um pressentimento impossível de afastar. Nayen ergueu-se devagar. Não precisava olhar para o horizonte para confirmar o que já sabia. Os perseguidores estavam perto. Seu corpo tensionou-se como um arco prestes a soltar a flecha, e Catalina o observou com uma mistura de medo e assombro. Em sua figura ereta não havia rastro de hesitação. Era como se tivesse esperado aquele momento toda a vida. O vento trouxe consigo as primeiras vozes, ordens secas, o tilintar de espadas, o ranger do couro das celas. Catalina levantou-se de súbito, seus lábios tremiam quando falou. São soldados. Virão por mim, disse. E sua voz quebrou-se em um fio. Nayen virou o rosto para ela. Seus olhos brilharam como carvões incandescentes à luz da fogueira. Virão por ti. E por mim, corrigiu com calma. Mas esta noite não levarão nada. Tirou do lado um machado de guerra, a lâmina polida que refletia as chamas, como se ardesse por si só. O som metálico ao desprendê-lo da bainha fez Catalina dar um passo atrás. Não por medo dele, mas pela certeza de que estava prestes a presenciar uma violência diferente da que conhecia. Não a crueldade de um pai contra uma filha indefesa, mas a fúria de um homem que lutava para viver. Os cascos se detiveram a poucos metros do acampamento. O fogo crepitou, e por um instante o silêncio retornou. Depois, da escuridão emergiram as figuras de 6 soldados montados, com capacetes brilhantes, mosquetes em punho, e a arrogância dos que acreditavam ter o poder da lei e da igreja a seu favor. O capitão, um homem robusto com cicatriz no rosto, deu um passo à frente com seu cavalo. Apache! Gritou com voz autoritária. Essa mulher pertence a seu pai. Entregue-a, e poderá ir embora com vida. Catalina sentiu as palavras atravessarem-na como uma faca. Pertences a teu pai, repetiu sua mente, e a raiva subiu-lhe pela garganta como bilis. Seria esse o destino que a esperava? Voltar ao jugo de Esteban e à sombra de seus golpes? Nayen não respondeu de imediato. Limitou-se a cravar o machado na terra diante dele. O som seco ressoou como um desafio. Depois falou, com uma voz tão firme que nem o vento pôde dispersar. Ela já não é de ninguém. O capitão sorriu com desprezo e levantou a mão, dando o sinal de ataque. Tudo aconteceu num instante. 2 soldados desmontaram, apontando os mosquetes, enquanto os outros avançavam em círculo para cercar o fogo. Catalina recuou até ficar contra uma rocha, sentindo que o coração ia saltar-lhe do peito. Nayen, porém, moveu-se com uma velocidade que parecia desumana. Arrancou o machado da terra e, num só movimento, desferiu um golpe que abriu a garganta do primeiro soldado
antes que este pudesse disparar. O sangue jorrou em borbotões, tingindo a areia com um vermelho intenso que brilhava à luz da lua. O segundo soldado disparou e o estampido ressoou por todo o vale. Catalina gritou, mas Nayen já se havia lançado de lado, esquivando-se da bala que se perdeu na escuridão. Com um salto felino, arremeteu contra o homem armado, derrubou-o e afundou a lâmina do machado em seu peito. O grito lancinante do soldado afogou-se no sangue que lhe enchia a boca. Os cavalos se empinaram, relinchando em meio ao caos. Os demais soldados avançaram, desembainhando espadas, mas Nayen os enfrentou com a ferocidade de um espírito indomável. Catalina mal podia processar o que via. Cada movimento era rápido, preciso, letal. Era como se o guerreiro não lutasse apenas com o corpo, mas com a força de seus ancestrais que o empurravam desde além. O capitão, vendo seus homens caírem um após o outro, rugiu de fúria e saltou do cavalo, espada em punho. A lâmina brilhou sob a lua, e o choque com o machado de Nayen fez saltar fagulhas na escuridão. Catalina prendeu a respiração enquanto as duas figuras se enfrentavam num duelo que parecia além do humano. O fogo crepitava, os cavalos relinchavam, e a areia manchava-se de sangue. Catalina compreendeu então que já não havia retorno. Estava presa num mundo de violência e sobrevivência, onde cada decisão podia significar a vida ou a morte. E em meio a esse turbilhão de caos, seus olhos fixaram-se em Nayen, que, apesar da fúria do combate, nunca deixava de lutar como se a protegesse. O capitão ergueu a espada para desferir o golpe final, mas Nayen girou o corpo com um rugido e o derrubou contra a areia. O fio de seu machado ficou suspenso a centímetros do pescoço do homem, enquanto o silêncio retornava por um segundo eterno. A pergunta ficou suspensa no ar, como um presságio impossível de evitar. Mataria-o ali mesmo, selando seu destino com o sangue de um capitão colonial, ou deixaria que vivesse para enfrentar uma vingança ainda mais implacável? O capitão jazia na areia, arfando como uma besta ferida. O fio do machado de Nayen brilhava a escassos centímetros de sua garganta, e o reflexo das chamas fazia com que parecesse uma língua de fogo prestes a devorar-lhe a vida. Catalina observava com o coração em punho, incapaz de desviar os olhos daquela cena. O silêncio que caiu sobre o deserto era brutal, rompido apenas pelo gotejar lento do sangue que caía sobre a terra ressequida, desenhando manchas escuras que pareciam devorar a luz da lua. O capitão tentou falar. Sua voz tremia entre a arrogância e o medo. "Se me matares", balbuciou. "Respirando com dificuldade estarás condenado. Os espanhóis virão, mais homens, mais armas, e arrasarão não só contigo, mas com toda a tua tribo." Nayen não pestanejou. Seus olhos permaneciam cravados nos do inimigo, duros, implacáveis. Mas Catalina pôde ver que por trás daquela firmeza havia um mar de pensamentos, de memórias e de cicatrizes invisíveis. Sabia que matar aquele homem seria o mais justo, o mais rápido, mas também o mais perigoso. O tempo parecia ter parado. Catalina, sem perceber, deu um passo à frente, como se com sua simples presença pudesse inclinar a balança daquela decisão. Sentia o calor do fogo queimando-lhe o rosto, o cheiro metálico do sangue impregnando o ar, e uma força desconhecida empurrando-a a falar. "Faz isso", sussurrou com uma voz quebrada, embora carregada de uma raiva antiga. "Ele não merece viver." Nayen olhou-a por um instante, surpreso de que aquela jovem, frágil e espancada pela vida, fosse capaz de pronunciar tais palavras. E nesse segundo Catalina compreendeu que algo dentro dela estava mudando. O medo estava se transformando em outra coisa. Em fúria. Em um desejo ardente de justiça. O Apache ergueu o machado com um rugido que ecoou nas montanhas. E por um instante, Catalina acreditou que a areia se tingiria com o sangue do capitão. Mas no último segundo, Nayen deteve o golpe e lançou a arma contra o chão, a um lado da cabeça do soldado. O fio cravou-se na terra com violência, roçando a orelha do homem e deixando claro que ele havia sobrevivido por um fio. O capitão soltou um gemido, metade alívio, metade humilhação. "Vai", ordenou Nayen, com uma voz grave que não admitia réplica. "Volta com os teus e diz-lhes o que viste aqui. Diz-lhes que não temos sua guerra, nem seus exércitos, nem suas leis. Diz-lhes que da próxima vez não haverá compaixão." O homem, tremendo, mal conseguiu levantar-se. Sangue e poeira manchavam seu uniforme,
e seus olhos refletiam um ódio que Catalina reconheceu de imediato. Aquele homem não descansaria até vingar-se. Cambaleando, montou em seu cavalo e, com os poucos soldados que ainda restavam vivos, fugiu para a escuridão. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Catalina respirava ofegante, sentindo como as brasas da fogueira iluminavam os corpos caídos ao redor. O deserto cheirava a ferro, a fumaça e a morte. Nayen recolheu seu machado, limpou-o na roupa de um soldado morto e sentou-se junto ao fogo como se o que acabara de acontecer não tivesse sido mais que um episódio inevitável de uma guerra eterna. Catalina o olhou longamente, tentando compreender. "Por que o deixaste viver?" perguntou. Sua voz era um fio de incredulidade. Nayen ergueu o olhar para as estrelas. "Porque às vezes, o medo viaja mais rápido que o sangue. E um inimigo humilhado pode destruir-se sozinho, com sua própria raiva." Catalina estremeceu. Parte dela queria gritar, exigir que aquele capitão tivesse morrido, que a ameaça terminasse ali mesmo. Mas outra parte, a mais silenciosa e profunda, compreendia a sabedoria naquelas palavras. Esse homem voltaria sim, mas quando o fizesse, já não enfrentaria apenas Nayen, enfrentaria uma Catalina diferente. O fogo crepitou, e a jovem sentiu que aquela noite a havia transformado para sempre. Já não era a vítima arrastada por seu pai diante do povo. Agora era testemunha do poder, do sangue e da decisão. E o mais inquietante era a certeza que lhe ardia no peito. Talvez, no fundo, não temesse tanto o regresso do capitão, quanto o que ela mesma seria capaz de fazer quando esse momento chegasse. O amanhecer chegou como uma ferida aberta no horizonte. Os primeiros raios de sol tingiam de ouro as colinas distantes, revelando um deserto que parecia ao mesmo tempo imenso e claustrofóbico. Catalina despertou entre peles de veado, com o estalar das brasas apagando-se lentamente ao seu lado. O cheiro de fumaça ainda impregnava seus cabelos, e a lembrança do sangue derramado na noite anterior a acompanhava como um fantasma do qual não podia se desfazer. Nayen já estava de pé. Tinha recolhido as armas caídas, revisado-as com calma, separando o útil do inútil, e agora se agachava sobre a areia para apagar com ramos os rastros de sua passagem. Catalina o observava em silêncio, surpreendida com a precisão com que cada gesto era executado. Não havia pressa, mas tampouco descuido. Era a disciplina de um homem que vivia cada dia sob a certeza de que alguém o caçava. "Vamos fugir o tempo todo?" perguntou Catalina de repente, sua voz trêmula, embora carregada de uma necessidade sincera de entender. Nayen levantou a cabeça. O sol iluminava seu rosto, e por um instante, Catalina acreditou ver em seus olhos não apenas a dureza de um guerreiro, mas o cansaço de alguém que havia visto demais. "Não se trata de fugir", respondeu com calma. "Trata-se de sobreviver. E sobreviver é escolher a batalha na qual se derrama o sangue." Catalina apertou os lábios. Aquelas palavras cravaram-se em seu peito como uma verdade incômoda. Ela havia passado toda a sua vida submissa ao medo, acostumada a receber os golpes sem ter direito de levantar a voz. Agora, pela primeira vez, entendia que a vida podia ser algo mais. Uma luta, sim, mas uma luta onde também cabia a escolha. Onde alguém podia decidir quando e como resistir. A viagem continuou em direção às montanhas. O caminho tornou-se mais áspero, cheio de rochas afiadas e trilhas estreitas que pareciam desmoronar a cada passo. O sol caía com força sobre suas costas, arrancando-lhes gotas de suor que escorriam pela pele, e o ar seco queimava-lhes os lábios. Catalina tropeçava com frequência, mas sempre que estava prestes a cair, Nayen a segurava pelo braço com um gesto firme, sem dizer uma palavra. Essa força silenciosa era mais poderosa do que qualquer discurso. Ao cair da tarde, chegaram a um desfiladeiro escondido entre muralhas de pedra vermelha. Ali, como surgidos das próprias sombras da terra, apareceram outros apaches. Eram homens e mulheres de olhar intenso, crianças correndo descalças sobre a areia, anciãos com rugas que pareciam mapas de uma vida inteira de resistência. Catalina sentiu o coração acelerar. Nunca havia estado tão perto deles. Para o seu povo, os apaches eram apenas monstros de histórias contadas para assustar as crianças. E, no entanto, o que viu não foi barbárie, mas humanidade. Nayen falou em sua língua, breve, contundente. Os demais o escutaram com respeito, e alguns a olharam com curiosidade, outros com desconfiança.
Catalina sentiu esses olhares como facas sobre a pele, mas manteve a cabeça erguida. Não queria voltar a ser a jovem curvada que se escondia nas sombras de seu pai. Naquela noite, sentada ao redor da fogueira da tribo, Catalina escutou cantos que não entendia, relatos transmitidos de geração em geração sobre os espíritos do deserto, sobre as montanhas sagradas que falavam com os homens, sobre mulheres que haviam desafiado a morte para salvar seus filhos. Essas histórias ressoavam em seu interior, despertando algo que sempre estivera adormecido. Mas longe dali, na missão de São Cristóvão, a humilhação do capitão havia acendido uma fogueira de vingança. Os sobreviventes retornaram com o relato do ocorrido, e os superiores não tardaram em reagir. Falou-se em enviar reforços, em arrasar qualquer acampamento apache encontrado pelo caminho, em dar um castigo que ficasse gravado na memória de todos. E no centro daquela fúria estava um nome: Nayen. Catalina, sem saber, havia cruzado uma fronteira invisível. Já não estava apenas atada ao destino daquele guerreiro, estava no meio de uma guerra que não havia começado, mas que inevitavelmente iria consumi-la. O amanhecer no desfiladeiro Apache não se parecia em nada com o que Catalina conhecia em seu povoado. Lá, o despertar era um ato mecânico. Homens arrastando-se para as tarefas, mulheres carregando cântaros, crianças chorando entre paredes de adobe. Ali, porém, tudo tinha uma ordem estranha, quase ritual. Os primeiros a se levantar eram os anciãos, que caminhavam até as rochas para observar o sol nascente, como se sussurros invisíveis do céu lhes falassem. Depois os caçadores afiavam pontas de flecha, tensionavam arcos e pintavam os rostos com pigmentos avermelhados e negros. As mulheres acendiam o fogo, moíam sementes, cantavam melodias baixas que pareciam embalar a própria terra. Catalina os olhava com fascinação, mas também com uma pontada de insegurança. Sentia que cada olhar sobre ela era um julgamento. Para alguns, era uma estranha que não pertencia àquele círculo sagrado. Para outros, talvez, um fardo que Nayen havia trazido sem pedir permissão. E, no entanto, quando uma criança se aproximou com o riso inocente de quem não conhece os ódios dos adultos, ofereceu-lhe uma pedra polida como se fosse um tesouro. Catalina a recebeu. E esse gesto, tão simples e tão puro, arrancou-lhe o primeiro sorriso em muitos anos. Nayen, que a observava em silêncio, aproximou-se depois de conversar com os líderes da tribo. Sua expressão era grave, ainda mais do que na noite anterior. Catalina percebeu de imediato, e o coração deu um salto. "O que aconteceu?" perguntou, já temendo conhecer a resposta. Ele não respondeu de imediato. Agachou-se ao lado dela, tomou um punhado de terra entre os dedos e o deixou cair lentamente, como se o deserto falasse através daquele pó. "Os soldados estão vindo", disse enfim, em voz baixa, mas tão firme que não deixava espaço para dúvidas. "Não aceitarão a humilhação de ontem à noite. Não pararão até me encontrar. E quando o fizerem, não buscarão apenas a mim. Buscarão arrasar com todos." Catalina sentiu um frio percorrer-lhe as costas, apesar do calor que já começava a apertar no desfiladeiro. Levantou os olhos para as famílias ao redor, para os anciãos, as crianças, as mulheres que preparavam comida com calma, ainda ignorantes da sombra que se erguia sobre eles. Uma pontada atravessou-lhe o peito. A injustiça não se limitava a ela ou a seu pai. Não se limitava a uma vida quebrada. A injustiça era um monstro maior que se alimentava do medo e do sangue dos inocentes. Pela primeira vez em sua vida, Catalina sentiu a raiva misturada a um desejo ardente de resistir. "E o que vais fazer?" perguntou, com a voz carregada de urgência. Nayen a fitou, como se avaliasse cada fibra de seu ser. "Lutar", respondeu. "Fisso se luta. Sempre se luta. Mas nem todos têm a coragem de escolher onde." Naquele mesmo dia, na missão de São Cristóvão, o capitão humilhado apresentou-se diante de seus superiores, com o uniforme rasgado e o olhar incendiado de ódio. Diante dele, frades e oficiais o escutavam com o senho franzido enquanto relatava como um único Apache havia acabado com seus homens e levado uma jovem mestiça diante dos olhos de todos. Seu relato não era apenas um informe militar. Era um clamor por vingança. "Não podemos permitir que os Apaches acreditem que podem desafiar nossa autoridade", bradou o capitão. "Se deixarmos passar isto, o medo mudará de lado. E já sabem o que isso significa." Os oficiais assentiram. Ordenou-se preparar uma expedição. 20 homens armados com mosquetes, pólvora e cavalos fortes. Falou-se em fogo,
em arrasar os acampamentos, em apagar até os rastros dos nativos naquelas terras. E entre as ordens, um aviso: trazer de volta Catalina, viva ou morta. De volta ao desfiladeiro, a tribo reuniu-se em conselho. Os tambores ressoavam, os anciãos discutiam, os guerreiros ofereciam suas vidas. Catalina, sentada a um canto, escutava tudo com o coração acelerado. Não entendia todas as palavras em língua apache, mas compreendia perfeitamente o tom. Falava-se de resistência, de guerra, de sangue por vir. Seu olhar cruzou-se com o de Nayen. Naqueles olhos não havia medo, mas a serenidade de quem aceita seu destino sem tremer. Catalina, em contrapartida, sentiu a terra mover-se sob seus pés. Tudo em seu interior gritava que fugir era o mais sensato, que esconder-se era o mais seguro. Mas algo muito profundo começava a crescer em seu peito. Uma voz que lhe dizia que se fugisse agora, nunca deixaria de ser a vítima que havia sido toda a sua vida. O rugido da guerra se aproximava. E Catalina compreendia que, pela primeira vez, deveria decidir de que lado estaria quando a tempestade chegasse. A noite caiu sobre o desfiladeiro como um manto de sombras densas, e, no entanto, ninguém na tribo dormiu. Os anciãos rezavam em voz baixa, queimando ervas sagradas cujo fumo espesso subia às estrelas como um chamado desesperado aos espíritos. Os guerreiros pintavam os rostos com faixas negras e vermelhas, traçando símbolos que representavam a morte, a coragem e a proteção dos ancestrais. As mulheres recolhiam as crianças nas cavernas interiores. Sussurros de cantigas antigas tentavam acalmar os soluços, mas no ar flutuava uma tensão insuportável. Todos sabiam que os coloniais viriam e que não se deteriam até ver o desfiladeiro em chamas. Catalina estava ali, em meio àquele turbilhão de preparação, com as mãos trêmulas enquanto Nayen lhe entregava um arco e uma aljava de flechas. Ela o olhou incrédula, como se o peso daquela madeira pudesse quebrá-la em dois. Eu não sei usar isto, balbuciou, com um fio de voz que tentava não soar como desculpa. Nayen a olhou em silêncio, como sempre, com aquela calma que era mais forte do que qualquer grito. Colocou suas mãos sobre as dela e lhe mostrou como tensionar a corda, como firmar os pés, como respirar. Sua proximidade a envolvia como uma muralha invisível. Catalina sentia que sob seus dedos não segurava apenas uma arma, mas o símbolo de uma escolha. Não importa se sabes, disse em voz baixa, quase um sussurro. O que importa é se estás disposta. A jovem engoliu em seco. Em sua mente surgiu a imagem do pai batendo nela diante de todos. Os olhos do povo observando em silêncio, as mãos que nunca se ergueram para defendê-la. Depois, a visão do sangue dos soldados na areia, o eco dos gritos apagados pela noite. E pela primeira vez em sua vida, Catalina ergueu o arco sem que seu corpo se dobrasse de medo. As horas passaram lentas, intermináveis, até que finalmente o som chegou. No início foi um rumor de cascos ao longe, depois um trovão de cavalos que retumbava nas entranhas do desfiladeiro. As crianças despertaram chorando, os cães começaram a latir, os guerreiros tensionaram os arcos. O fogo iluminava os rostos pintados, e a respiração coletiva da tribo parecia um único pulmão pulsando na escuridão. Então, da boca do desfiladeiro, surgiu o resplendor das tochas. 20 cavaleiros avançavam como uma procissão infernal. Mosquetes prontos, estandartes tremulando, o brilho dos elmos metálicos refletindo a luz do fogo. O capitão, com a cicatriz que lhe cruzava o rosto, liderava a marcha com a espada desembainhada. Seus gritos retumbavam contra as paredes de pedra. Não deixem pedra sobre pedra. Quero a moça viva e o apache morto. O ataque começou com um estrondo. Os mosquetes dispararam em uníssono, e as balas de chumbo assobiaram no ar, cravando-se nas rochas e arrancando lascas que choviam sobre o povo. Os gritos se misturaram com o relincho dos cavalos e o choque do aço. Os apaches responderam com uma chuva de flechas que cortavam a escuridão como raios ardentes, e os primeiros soldados caíram de suas montarias com alaridos dilacerantes. Catalina, escondida atrás de uma rocha, sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O coração martelava em seu peito, suas mãos suavam, mas a voz de Nayen ressoava em sua memória. Não importa se sabes, importa se estás disposta. Com um grito nascido do mais profundo de sua alma, tensionou o arco e soltou a corda. A flecha voou na noite, e embora não tenha atingido nenhum soldado, o som, o gesto, a decisão,
fizeram com que algo dentro dela se rompesse definitivamente. Já não era a jovem passiva que suportava golpes. Era alguém que havia escolhido resistir. O capitão avançou com fúria, cortando em seu caminho um guerreiro apache com um golpe brutal. Seus olhos ardiam de ódio, procurando Nayen no meio do caos. E quando o encontrou, os dois se lançaram um contra o outro num choque que parecia sacudir todo o desfiladeiro. Espada contra machado, metal contra osso, gritos contra silêncio. Catalina os viu lutar e soube que aquele combate não era apenas deles. Era a representação de tudo o que estava em jogo. O orgulho de um império contra a dignidade de um povo. O passado de dor contra a possibilidade de um futuro diferente. O choque entre Nayen e o capitão era um espetáculo brutal, uma dança de fúria e aço em meio à noite incendiada. A espada do militar cortava o ar com assobios mortais, enquanto o machado de Nayen respondia com golpes que faziam retumbar as pedras do desfiladeiro. O fogo das tochas projetava suas sombras gigantes contra as paredes, como se os espíritos ancestrais observassem lá do alto o desfecho daquela luta. Catalina mal podia respirar. Estava coberta de pó, com as mãos ensanguentadas por pequenos ferimentos que nem havia percebido. Seus olhos seguiam cada movimento, cada golpe, cada faísca que saltava quando as armas se encontravam. Os gritos da batalha se misturavam com o rugido do sangue em seus ouvidos, mas o único que realmente via era Nayen resistindo com cada fibra de seu ser. O capitão era um homem treinado, curtido em campanhas, com a disciplina fria dos soldados do Império. Nayen, em contrapartida, lutava com a raiva de quem não podia se permitir perder. E embora parecesse que as forças eram iguais, Catalina notava como cada segundo que passava enfraquecia seu protetor. O sangue corria por um corte profundo no braço. E ainda assim, ele não deixava de brandir o machado com a mesma ferocidade. De repente, um movimento rápido do capitão lhe permitiu derrubar Nayen ao chão. O pó levantou-se numa nuvem espessa e a espada desceu em um arco mortal. Catalina gritou, sem pensar, como se sua alma escapasse naquele alarido. Nesse instante, Nayen rolou sobre a terra, esquivando-se do golpe por um sopro de tempo, e com um giro de seu corpo conseguiu se pôr de joelhos, bloqueando o segundo golpe com o cabo de seu machado. Mas Catalina já não podia ficar imóvel. A voz de seu pai, os anos de golpes, o eco da humilhação pública, a fúria contida em seu peito durante toda a vida, explodiram naquele momento como uma tempestade incontrolável. Sua mão buscou uma flecha caída. Seus dedos trêmulos a encaixaram no arco. E com lágrimas ardendo em seus olhos, tensionou a corda. O tempo pareceu deter-se. O capitão erguia sua espada para o golpe final. Nayen, exausto, tentava levantar o machado mais uma vez. E Catalina, com o coração descompassado, soltou a corda. A flecha voou como um relâmpago, cortando o ar com um assobio seco, e cravou-se no peito do capitão com uma força que o fez recuar. O grito que saiu de sua garganta foi breve e dilacerante. Antes que seus joelhos cedessem e seu corpo desabasse pesadamente sobre a areia manchada de sangue. O silêncio caiu sobre o desfiladeiro, tão absoluto que até o fogo pareceu conter seu crepitar. Os poucos soldados que restavam, ao ver cair seu líder, fugiram na escuridão com o terror estampado no rosto. A batalha havia terminado. Catalina largou o arco, e suas mãos caíram aos lados como se já não lhe pertencessem. Sua respiração era um soluço entrecortado, suas lágrimas se misturavam com o suor e a cinza que cobriam seu rosto. Ela havia matado, havia decidido. E nessa ação, sentiu que algo dentro dela havia morrido, mas também algo novo havia nascido. Nayen se levantou lentamente, com o olhar fixo nela. Não havia reprovação em seus olhos, nem surpresa, mas um reconhecimento profundo, um laço que ia além das palavras. Caminhou até ela e com uma mão firme levantou-lhe o rosto. Agora sim disse em voz baixa, com uma mistura de solenidade e respeito: És livre. Catalina fechou os olhos. O vento do deserto soprava forte, levando consigo o cheiro de sangue e fumaça, mas também trazendo um silêncio diferente, um silêncio de vitória, de renascimento. Recordou as mãos de seu pai batendo nela diante de todos, os olhos indiferentes das pessoas, a sensação de ser invisível, e então olhou para aquele instante, ela mesma, com o arco ainda vibrando em seus dedos, a vida de um homem arrancada por sua decisão. Já não era a vítima, já não era a sombra,
Catalina havia escrito com fogo e sangue o início de um destino próprio. O desfiladeiro ardia em pequenas fogueiras. As crianças saíam pouco a pouco das cavernas. As mulheres cantavam com um murmúrio que soava como agradecimento. Nayen manteve-se ao seu lado, como um guardião silencioso. Mas Catalina soube que algo havia mudado para sempre. Não estava ali como alguém que pertencia a outro, mas como alguém que havia reclamado sua própria existência. O céu, tingido de vermelho pelo amanhecer que despontava no horizonte, parecia abrir-se como uma promessa. E nesse resplendor, Catalina compreendeu que a liberdade nem sempre chega com a suavidade de um amanhecer. Às vezes, chega envolta em fogo, em dor e em sangue. Mas chega. Se esta história deixou uma marca em sua alma, deixe-nos um gostei. Escreva nos comentários a palavra amor, para que saibamos que você chegou até o fim. Compartilhe esta jornada com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.